Êxodo capítulo 22. Leis sobre roubos e prejuízos. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abater ou vender o animal, deverá indenizar 5 bois por um boi e 4 ovelhas por uma ovelha. Se o ladrão for surpreendido saltando um muro ou arrombando uma porta e, sendo ferido, morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Mas se essa ocorrência se der depois do nascer do sol, então será culpado de homicídio. Quem roubou deverá pagar por aquilo que roubou. Se não tiver como restituir, será vendido a fim de pagar o roubo que praticou. Se o animal roubado, boi, jumento ou ovelha, for encontrado vivo em seu poder, restituirá o dobro. Se alguém fizer seu animal passar por um campo ou uma vinha e o deixar pastar no campo de outrem, restituirá a parte comida desse campo, conforme o que ajustar. Se ele deixar pastar o campo inteiro, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor de sua própria vinha. Se um fogo se espalhar e alcançar os espinheiros e queimar os feixes colhidos, ou o trigo plantado, ou até mesmo a lavoura toda, aquele que iniciou o incêndio restituirá o prejuízo. Se alguém der a seu próximo prata ou bens para serem guardados, e isto for furtado daquele que o recebeu, se for achado o ladrão, esse pagará em dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante de Deus para testemunhar que não se apossou do dinheiro ou bem alheio. Em toda causa litigiosa relativa a um boi, a um jumento, a uma ovelha, a uma vestimenta ou a qualquer objeto perdido do qual se diz: isto me pertence, as duas partes envolvidas deverão levar a causa diante dos juízes. Aquele a quem Deus declarar culpado restituirá o dobro a seu próximo. Se alguém confiar a guarda de outro, um jumento, um touro, uma ovelha ou qualquer outro animal, e este morrer, ficar aleijado ou for roubado sem que ninguém o veja nem encontre, a questão entre as partes será resolvida prestando-se um juramento solene diante do Senhor de que um não lançou mão da propriedade do outro. O dono terá de aceitar isso e nenhuma restituição será exigida. Contudo, se de fato o animal tiver sido roubado do seu próximo, seu dono terá de ser indenizado. Se o animal tiver sido dilacerado por alguma fera, deverá ser trazido como prova o que restou dele e não terá de haver qualquer restituição. Se alguém pedir emprestado a seu próximo animal e esse ficar aleijado ou morrer, não estando presente o proprietário, o animal deverá ser pago. Mas se o dono estiver presente, não o pagará. Se foi alugado, o preço do aluguel cobrirá o valor da perda. Leis civis e religiosas. Se um homem seduzir uma virgem que ainda não estava prometida em casamento e se deitar com ela, deverá pagar seu dote completo e ela se tornará sua esposa. Contudo, se o pai dela recusar-se a entregá-la, ainda assim o homem terá de pagar o equivalente ao dote das virgens. Não deixarás viver as feiticeiras. Todo aquele que tiver relações sexuais com animais terá de ser executado. Quem sacrificar a outros deuses e não unicamente ao Senhor deverá ser destruído. Não maltratareis nem oprimireis nenhum estrangeiro, pois vós mesmos fostes estrangeiros na terra do Egito. Não prejudicareis as viúvas nem os órfãos, porquanto se assim procederdes, a eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao seu clamor. Minha ira se acenderá e vos farei perecer por espada. Vossas mulheres se tornarão viúvas e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo,
há algum necessitado que vive em teu meio, não agirás com ele como credor que impõe juros. Não emprestes ambicionando lucro. Se tomares o manto do teu próximo com garantia, tu los restituirás antes do pôr do sol. Porque é com ele que se cobre. É a veste do seu corpo. Em que se deitaria? Se clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou compassivo. Não blasfemarás contra Deus, nem amaldiçoarás nenhuma das autoridades do teu povo. Traze-me no tempo certo as primícias das ofertas de tuas colheitas, de cereais, de vinho e de azeite. Consagra a mim o primogênito de teus filhos. Farás o mesmo com a primeira cria de teus bois e de tuas ovelhas e cabras. Durante 7 dias ficará com a mãe, mas no 8º dia entregue-o a mim. Sereis para mim homens santos. Não comereis a carne de um animal despedaçado por uma fera no campo. Vós deitarás aos cães. Êxodo, capítulo 23. Leis sobre o exercício da justiça. Não espalharás notícias falsas, nem darás a mão ao ímpio para serem testemunhas de injustiça. Não tomarás o partido da maioria para fazeres o mal, nem deporás num processo, inclinando-se para a maioria, a fim de distorcer o direito e o juízo. Não serás parcial, nem mesmo para favorecer o desvalecido no seu processo. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo ou jumento, lo reconduzirás. Se vires cair debaixo da carga o jumento daquele que te odeia, não o abandonarás, mas o ajuntarás e erguê-lo. Lei sobre a atitude dos juízes. Iremos encontrar essa lei também em Deuteronômio 16, de 18 a 20. Não cometerás injustiça contra nenhuma pessoa pobre, quando esta comparecer diante do tribunal. Da falsa acusação te afastarás, não matarás o inocente e o justo, e não justificarás o culpado. Não aceitarás nenhum tipo de suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa dos inocentes. Não oprimirás o estrangeiro, conheceis bem a vida do estrangeiro, porque fostes forasteiros no Egito. Leis sobre o sábado. Vamos encontrar essas leis também em Levítico, capítulo 25, de 1 a 7, e em Levítico 23, versículo 3. Durante 6 anos semearás a tua terra e recolherás dela seus frutos. Contudo, no 7º ano a deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer e o que restar comam os animais do campo. Assim farás com tua vinha e com teu olival. Durante 6 dias farás os teus trabalhos e no 7º descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e renovem suas forças, o filho da tua escrava e o estrangeiro. Prestai atenção a tudo que eu, o Senhor, vos tenho dito. Não invocareis o nome de outros deuses, jamais sejam ouvidos tais nomes de vossos lábios. Leis sobre as festas anuais. Encontramos isso em Êxodo 34, versículo 18 a 26, Levítico 23, de 4 a 21, Levítico 33, 44 e Deuteronômio 16, de 1 a 17. 3 vezes no ano me celebrarás uma grande festa de adoração ao meu nome. Comemorais a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias comerás pães ázimos, como te ordenei, no tempo marcado na primavera, no mês de Abibe, porque foi nesse mês que saíste do Egito. Ninguém compareça de mãos vazias perante mim. Guardarás também a festa da colheita, das primícias dos teus trabalhos de semeadura nos campos, e celebrarás a festa do encerramento da colheita, quando, no final do ano, recolherdes dos campos o fruto dos teus trabalhos para os armazenar. 3 vezes por ano
toda a população masculina comparecerá perante o Senhor Deus. Não oferecerás o sangue de um sacrifício feito em minha honra com pão fermentado, nem a gordura das ofertas de minhas festas deverá ser guardada até a manhã seguinte. Trarás as primícias dos frutos da tua terra à casa de Yahvé, teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Promessas e avisos sobre Canaã. Eis que eu envio meu anjo à frente de ti, para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Respeita a sua presença e ouve a sua voz, e não lhe sejas rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão, porquanto nele está o meu nome. Mas se escutares fielmente a voz e fizeres o que te disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá adiante de ti e te fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos fariseus, e eu os exterminarei. Não te curvarás perante seus deuses, nem lhes prestarás culto. Não seguirás suas práticas e condutas, mas destruirás seus deuses e quebrarás suas colunas sagradas. Servireis tão somente a Yahvé, vosso Deus, e então abençoarei sobremaneira o teu pão e a tua água, e afastarei a doença do teu meio. Na tua terra não haverá mulher que aborte ou que seja estéril, e completarei plenamente o tempo de duração de teus dias sobre a terra. Enviarei diante de ti o meu terror, confundindo todo o povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos te virem as costas e fujam. Causarei pânico entre os aveus, os cananeus e os hititas, enviando sobre eles vespas que os expulsarão diante de ti. Não os expulsareis no período de um só ano, pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam demais, prejudicando-te. Pouco a pouco eu os expulsarei de diante de ti, até que te multipliques e possua a terra por herança. Fixarei as tuas fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, o Mediterrâneo, e desde o deserto até o rio, o Eufrates. Entregarei nas tuas mãos os habitantes da terra para que os expulses de diante de ti. Não farás aliança nenhuma com esses povos, nem com os seus deuses. Não permita que esses povos habitem na terra que te pertence. Caso contrário, eles te levarão a pecar contra mim. Porquanto prestar qualquer culto aos deuses deles se constituirá numa cilada para te destruir. Êxodo capítulo 24. A aliança de Deus com Israel. Depois Deus ordenou a Moisés: sobe a Yahvé, tu, Arão, Nadab, Abiú e 70 líderes anciões de Israel, e adorareis de longe. Só Moisés se aproximará de Yahvé, os outros não devem chegar perto, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e comunicou ao povo todas as palavras de Yahvé e todas as leis, e todo o povo respondeu a uma só voz: nós obedeceremos a todas as palavras proferidas por Yahvé. Então Moisés escreveu todas as palavras de Yahvé, e levantando-se ao alvorecer, construiu um altar ao pé do monte e 12 colunas de pedra, representando cada um dos clãs que formam as 12 tribos de Israel. Depois enviou alguns jovens dos filhos de Israel e ofereceram holocaustos e imolaram a Yahvé novilhos como sacrifícios de comunhão. Moisés colocou metade do sangue recolhido em tigelas e outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança e o leu para o povo, e eles responderam: tudo o que Yahvé ordenou, nós o faremos e obedeceremos. Moisés tomou do sangue e o aspergiu sobre o povo e proclamou: este é o sangue da aliança que Yahvé fez convosco, por meio de todos esses mandamentos. Então Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 líderes anciões de Israel subiram. Eles viram o Deus de Israel. Debaixo de seus pés havia um pavimento de safira, tão puro como o próprio céu. Deus, entretanto, não estendeu a mão para punir esses notáveis líderes dos filhos de Israel.
Eles puderam ver a glória de Deus e depois comeram e beberam. Moisés na presença de Deus. Então Yahvé disse a Moisés: sobe o monte, vem até mim e fica aqui. Eu te darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu cooperador, e subiram a montanha de Deus. Ele orientou os anciões: esperai aqui até a nossa volta. Tendes convosco Arão e Ur. Quem tiver alguma questão, dirija-se a eles. Assim que Moisés subiu a nuvem, cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias, a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos filhos de Israel, a glória de Yahvé parecia um fogo consumidor, fulgurante no topo da montanha. Moisés, pois, penetrou na nuvem e foi subindo o monte. E Moisés permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Êxodo, capítulo 25. As ofertas para o tabernáculo. Iremos encontrar isso também em Êxodo 35, versículo de 4 a 9. Então Yahvé orientou a Moisés: dize aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. Receba-a com alegria de toda pessoa cujo coração a cooperar. Eis a oferenda que recebereis do povo: ouro, prata e bronze, púrpura, violeta, escarlate, carmesim, linho fino e pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro fino e madeiras de acácia, azeite para a lâmpada, aroma para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedra de ônix e outras pedras preciosas para serem incrustadas no colete sacerdotal e no peitoral. Faze-me também um santuário para que eu possa habitar entre o meu povo. Farás tudo de acordo com o modelo do tabernáculo e as instruções para a mobília que eu te revelar. A tenda e a arca da aliança iremos encontrar em Êxodo 37, de 1 a 5. Farás uma arca de madeira de acácia com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Tu a cobrirás de ouro puro por dentro e por fora, e farás sobre ela uma moldura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, que porás nos 4 cantos inferiores da arca. Farás também varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Coloca-os nas argolas laterais da arca, para que a arca possa ser transportada. Varas deverão permanecer nas argolas da arca, não deverão ser removidas. E colocarás na arca as tábuas da aliança que te darei. O tampo da arca, o propiciatório. Iremos encontrar em Êxodo 37, de 6 a 9. Farás também uma tampa, um propiciatório de ouro puro, com 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura. Igualmente faze 2 querubins de ouro batido, os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Fazei-me um dos querubins em uma extremidade e o outro na outra. Farás os querubins formando um só corpo com o propiciatório nas 2 extremidades. Os querubins terão asas estendidas para cima e protegerão o propiciatório com suas asas, um voltado para o outro. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela depositarás as tábuas da aliança que eu te darei. Ali, sobre a tampa, que é o propiciatório, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a arca, eu me encontrarei contigo no tempo certo, e falarei a ti de cima do tampo, dentre os 2 querubins que estão sobre a arca, que contém o testemunho da aliança, a respeito de tudo o que te ordenarei para os filhos de Israel. A mesa dos pães da presença. Encontraremos essa passagem em Êxodo 37, de 10 a 16. Farás também uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura.
De ouro puro a cobrirás, e lhe farás uma moldura de ouro ao redor. Tu lhe farás ao redor da moldura uma borda com 4 dedos de largura, e ao redor desta borda um remate de ouro em volta da borda. Farás também 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos formados pelos 4 pés. Próximo ao friso deverão ser colocadas as argolas para que sustente as varas de madeira usada para carregar a mesa. Farás, pois, as varas de madeira de acácia e as cobrirás de ouro, por meio delas se transportará a mesa. Farás de ouro puro seus utensílios, os pratos, as tigelas, o recipiente para incenso e as bacias nas quais se derramaram as ofertas de bebidas. E colocarás sobre a mesa os pães da presença para que estejam diuturnamente diante de mim. O candelabro de ouro. Encontraremos em Êxodo 37, 6 a 9. Farás um candelabro de ouro puro. O candelabro, seu pedestal e sua haste serão em relevo. Seus cálices, as flores que ornamentam o candelabro, seus botões e suas pétalas formarão uma só peça com ele. 6 braços sairão dos teus lados. 3 braços do candelabro de um lado e 3 braços do candelabro do outro. Num braço haverá 3 cálices com formato de flor de amêndoa, com botão e flor, e 3 cálices com formato de flor de amêndoa do outro braço, com botão de flor. Assim serão os 6 braços saindo do candelabro. A haste do candelabro mesmo deverá ter 4 cálices, com o formato de flor de amêndoa, com botão e flor. Um botão sobre os 2 primeiros braços que saem do candelabro, um botão sobre os 2 braços seguintes e um botão sobre os últimos 2 braços. Assim se fará com esses 6 braços que saem do candelabro. Os botões e os braços formarão uma só peça com o candelabro, e tudo se fará com um bloco de ouro batido. Igualmente lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele. Suas tesouras de cortar os pavios das lâmpadas e seus apagadores deverão ser de ouro puro. Com 35 quilos de ouro puro se fará o candelabro e todos os utensílios sagrados. Vê, pois, que tudo faças em conformidade com o modelo que te foi revelado no monte.